talvez você não saiba, mas nós aqui do Pedra de Afiar gostamos de uma boa história. E gostamos mais ainda porque a gente aprende muito com elas. E hoje nós vamos trazer mais uma historinha para vocês. Antigamente, nos circos, era muito comum a utilização de animais. E um desses animais era o elefante, um animal grande, forte, poderoso, mas que mesmo assim era dominado por aquele dono, por aquele homem ali do circo. E a explicação para isso era muito simples. Os donos dos circos, eles pegavam os elefantes quando eles eram crianças, né, pequenininhos, bebezinhos, e amarravam a pata deles a um tronco de árvore. E o elefantinho tentava se soltar, tentava, obviamente ele não conseguia, e aí ele percebia que era impossível se soltar daquele tronco. Ao crescer e ganhar aquela força descomunal que o elefante tem, ele continuava acreditando ser impossível se libertar daquele tronco, bastando simplesmente amarrar a pata dele a um galho de árvore, a um graveto qualquer, que aquele elefante não iria tentar se libertar, por já considerar ser impossível. Então, interessante, né? Muito maneiro, né? Muito legal, né? Porque você imaginar que isso é real, é uma história, mas é real. Você consegue fazer isso com cavalos também, com outros tipos de animais. E será que consegue se fazer isso com humanos? Eu acho que a primeira coisa é justamente isso, né? Na nossa vida, na nossa infância, ou mesmo depois que a gente já fica um pouco mais velho, nós passamos por uma série de situações que se colocam como barreiras, como limitações, como coisas que nos impedem, de fato, de nos movermos, né? De alcançarmos algum objetivo, enfim, de sairmos daquele lugar onde a gente está e buscarmos alguma outra coisa. E tudo bem, isso faz parte da vida, a gente nem sempre vai conseguir romper essas barreiras, mas também é verdade que, na medida que o tempo passa, nós nos tornamos outras pessoas, nós ganhamos atributos diferentes, mas muitas vezes nós carregamos a imagem mental que nós tínhamos lá atrás, quando nós éramos incapazes de romper aquelas limitações. E aí, por isso, por acreditar muito nessas imagens, por acreditar muito nesses limites que nos eram impostos em determinado momento da vida, a gente não consegue colocar em prática algo que para nós naquele momento já é possível. Sim. E muitas vezes nem é tão difícil assim. Muitas vezes a gente, quando consegue começar a fazer, percebe que existe uma certa prática, existe uma certa facilidade e a gente consegue ir muito mais além. Mas se a gente não olha para o nosso processo histórico, se a gente não olha para a nossa vida como um todo, é difícil identificar quais são as cordas que estão nos segurando, mas que talvez nem estejam mais lá. Isso é muito importante, né? A prisão, né, mental, ela é talvez a pior prisão que exista, né? Porque ela é aquela prisão que ela não tem chave, que ela não tem porta, né? Que ela não tem janelas. É uma prisão que nós criamos dentro da nossa mente ou que muitas das vezes nós permitimos que outros criem para nós, né? Como no caso também do próprio elefante, né? Muitas vezes nós somos esse elefantinho que durante a nossa jornada tivemos contato com pessoas que nos colocavam para baixo, tivemos contato com pessoas que falavam coisas para nós, falavam coisas sobre nós que não eram verdade, que era apenas uma mentira dessa pessoa para justamente nos manter presos, ou uma coisa que essa pessoa realmente achava de nós, mas que aquilo que a visão dela sobre nós não necessariamente reflete quem nós somos de verdade. Só que a gente acabou, né, assim como um bebê, muitas vezes a gente não tem maturidade, mesmo já estando mais velhos, mesmo já estando adultos, muitas vezes a gente acaba não tendo maturidade para saber lidar com essas coisas, principalmente porque às vezes elas vêm de pessoas que nos são muito queridas. Então a gente acaba de fato assumindo esse papel, a gente acaba de fato assumindo essa posição que a pessoa nos colocou. E a gente acaba, mesmo quando se livra disso, por exemplo, um relacionamento, né? Um relacionamento amoroso onde você passou por essa vivência, mas você se desvinculou desse relacionamento e você está em outra fase, você está em outro momento da sua vida, você ainda carrega aquilo, porque aquilo ainda faz parte de você, você tornou aquilo real para a sua vida, mesmo aquilo sendo uma ilusão. Então tomar cuidado com as verdades que nós assumimos para a nossa vida, sobre as verdades que nós assumimos sobre nós mesmos, também é uma coisa muito importante, porque na maioria das vezes a gente vive num mundo onde a gente vai ter a tendência de nos enxergar de uma forma
baixa, de uma forma não verdadeira ou de uma forma muito exagerada. Quase nunca a gente vai ter a clareza, né? O mundo quase nunca vai nos proporcionar uma clareza para que nós saibamos quem a gente realmente é. Então a gente precisa buscar esse autoconhecimento, a gente precisa buscar entender quem nós somos de verdade, quais são as nossas reais limitações naquele momento e quais são aquelas limitações que nós não temos, mas que apenas acreditamos ter e que nos mantém parados. E acho que um ponto muito interessante que o Patrick levantou e que dá pra gente explorar, que dá pra gente pensar um pouco mais, é que essas limitações, essas barreiras, de fato elas existem, ok? Elas fazem parte da nossa vida, elas estão no nosso processo individual, mas elas também fazem parte da nossa vida em comunidade. Muitas vezes é colocado para nós, como povo, como população, como sociedade, de fato, determinadas barreiras que não necessariamente nos impedem de alcançar outras coisas. Determinados problemas que são ditos insolúveis, mas que podem sim ser resolvidos e que nós podemos sim ter uma atuação muito grande naquilo. Então é importante que a gente consiga, através de um debate mais profundo, através de um pensamento um pouco mais meticuloso, separar o que realmente é um limite, o que realmente é uma barreira e o que só está na nossa cabeça, o que só é uma amarra mental. Se você quer debater um pouco mais sobre isso, se você quer trocar um pouco mais essa ideia com a gente, você pode dar uma olhada em catarse.me/pedra-de-afiar e conhecer um pouco mais os nossos grupos de estudos, mas desde já fica o convite para você pensar, será que na nossa vida as outras pessoas, as outras situações estão nos limitando ou nos impulsionando? E ainda mais, será que nós estamos limitando ou impulsionando aqueles que estão ao nosso redor? Verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e clica no sininho de notificações para sempre saber quando sair vídeo novo. E até a próxima. Tchau, tchau.